Eu estou no site aqui da Anvisa, tá? E depois a gente vai colocar o link para vocês terem acesso ao que eu estou lendo aqui, que foi publicado em 4 de julho de 2022, ou seja, bem atual, né? Isso, recente. Anvisa esclarece sobre indicações do PMMA. Todos os produtos usados em procedimentos médicos e estéticos precisam ter registro da Anvisa. E o PMMA tem registro da Anvisa. Por quê? Qual é a função da Anvisa, Paty? É um órgão responsável pela avaliação quanto à segurança, eficácia e qualidade dos itens. Somente após a avaliação técnica, esses produtos são liberados para a venda e uso visando a proteção do paciente e do consumidor. Primeira coisa que a gente vai pontuar. O PMMA ele é autorizado pela Anvisa. A Anvisa não contraindica em hora nenhuma a utilização do PMMA e vocês vão ver durante a nota. A gente tem que colocar aqui hidrogel. Hidrogel não é PMMA. O hidrogel não é mais permitido o uso pela Anvisa. Silicone industrial não é permitido o uso pela Anvisa. Isso, Então a silicone gente não industrial, pode... Só esclarecer que não é a prótese, né, de silicone. É um líquido também que não é autorizado e é muito aplicado clandestinamente. Sim, então a gente não pode confundir. PMMA é PMMA, hidrogel é hidrogel e silicone industrial é silicone industrial. Dos três, o único permitido pelo uso médico é o PMMA. Então, gente, a partir de hoje, principalmente quando a gente vê aquelas matérias tendenciosas, porque o PMMA e o hidrogel e o silicone industrial não é a mesma coisa. E aí vem dizendo o seguinte, na nota da Anvisa, uma das aplicações é na forma de gel para o preenchimento cutâneo de pequenas áreas do corpo. Um dos produtos que tem é o Biosymmetric e o outro é o Linea Safe, que são os dois grandes laboratórios que a gente tem. Então diz o seguinte, o produto está autorizado para as aplicações. Correção de lipodistrofia, ou seja, são alterações do organismo que levam à concentração de gordura em algumas partes do corpo, provocado pelo uso de antirretrovirais em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma coisa interessante, Paty, aqui é o seguinte, esses pacientes antigamente, na época que a AIDS ou o HIV não tinham tratamento, eles apresentavam lipodistrofias. E o único tratamento possível era o PMMA. Então ele entrou como um excelente recurso. Isso. E aí por que as pessoas falam, só pode usar em paciente com HIV? Um HIV. Gente, Qual o paciente com sentido? HIV, ele tem imunodeficiência, ou seja, o sistema imune, ele tem uma deficiência. Isso. Aí a gente vai pegar, Mais por fácil exemplo, de reagir com o PMMA. mais- Então, se eles poderiam usar que tem deficiência, eles são né? mais suscetíveis a infecções. Isso. Eles são mais suscetíveis a reações alérgicas. Então, esses pacientes, até pelo contrário, eles são mais frágeis imunologicamente. Por exemplo, o Magic Johnson, que é um jogador de basquete, ele teve HIV em 1991, quando o pessoal ficou sabendo. Ele tem praticamente aí mais de 30 anos com HIV. Então, quando a gente falava, então pode fazer em HIV. Gente, eu tenho N pacientes que têm HIV e que vivem normal como qualquer outra pessoa. Então, essa regra que vinha antigamente que só poderia, não fala Fazer só no poderia, HIV, tem né? uma Indicação a mais, né? a mais. De ser no HIV. Só que hoje mudou todo o quadro do HIV, né? Justamente. Ele vive muito tempo, tem tratamento, entendeu? E pode usar o recurso. E se a gente que é imunocompetente, o que é imunocompetente? Tem a deficiência, tem Tudo uma funcionando normal. tudo funcionando bem, o seu sistema de defesa está ótimo. Você pode usar o PMMA tranquilo. Imagina no HIV que tem um sistema de defesa baixo. Sem dúvida. Então, quer dizer, era para ele reagir mais e tá liberando nele, né, gente? Então, a gente tem que pensar isso também. Outra indicação, correção volumétrica, facial e corporal, que é uma forma de tratar alterações como irregularidades e depressões no corpo, fazendo o preenchimento pelas áreas afetadas por meio da bioplastia. A concentração normalmente do produto varia em torno de 5, 10, 15 ou 30%. E essa concentração, Paty, ela é muito interessante. Por quê? Quanto maior a concentração, mais profundo tem que ser colocado esse produto, tá? E aí, o que diz aqui? Limite de aplicação, que é uma dúvida muito frequente. Isso. Qual é o limite que existe? Só pode pequenas quantidades. Então, vamos lá. De acordo com as orientações do fabricante, que foram aprovadas pela Anvisa, a dose utilizada é aquela necessária para correção de defeitos ou correção de atrofias. Portanto, dependendo da avaliação médica.
Ou seja, batendo no ponto de novo, o PMMA, assim como qualquer outra técnica, precisa de habilidade, precisa de conhecimentos. Nos casos de atrofia tegumentar secundária à AIDS, por exemplo, a Biosimetric descreve que a quantidade necessária varia de 4 a 12 ml no rosto. Você tem usado 4 a 12 ml no rosto praticamente de algum paciente ou quase nada? Às vezes usa até menos, com resultado tão melhor. Então, isso é independente, depende da técnica do médico, do que ele precisa atingir no paciente. Não é uma receitinha de bolo para todo mundo, né? E olha o que vem aqui ainda. Já em uma sequela de poliomielite, ou seja, o paciente que tem aquela atrofia da perna que tinha poliomielite antigamente, com atrofia da musculatura da panturrilha, a dose utilizada situa-se em torno de 120 ml. Ou seja, já é um volume considerável. Maior, exatamente, bem próximo do que a gente usa. Dependendo do volume desejado para correção. Tal volume pode ser implantado de uma vez só ou em etapas sucessivas com 45 dias de intervalo. Ou seja, o volume, a Anvisa ela recomenda que precisa de avaliação médica. O volume quem vai determinar é o médico. Então, ele coloca 120 ml. Se ele achar que em 45 dias ele precisa colocar mais, ele coloca mais e coloca mais, até chegar no limite que ele acha que está satisfatório para o paciente e para a gente como médico. E aí vem uma outra. Somente por profissional habilitado. É muito importante ressaltar que, conforme informações aprovadas nessa agência, o produto deve ser administrado por profissional médico treinado. Aqui não fala qualquer profissional de saúde, fala profissional médico, tá? Para cada paciente, o médico deve determinar as doses injetadas e o número de injeções necessárias, dependendo das características cutâneas, musculares e osteocartilaginosas de cada paciente, das áreas a serem tratadas e do tipo de indicação. Então, a Anvisa ela traz todas essas regulamentações, dizendo que, inclusive, existe um canal de atendimento. Então, de uma vez por todas, gente, coloca na sua cabeça, a Anvisa não proíbe o uso do PMMA, ela não determina volume, ela diz que é um produto autorizado para ser utilizado e que isso necessita de uma avaliação médica criteriosa em mãos habilitadas. Exatamente. Então, quando você escolhe um médico capacitado para fazer o seu procedimento, ele vai saber a quantidade que vai te atender, vai determinar como é que você vai fazer, qual o seu repouso, quanto tempo você pode reaplicar e vai acompanhar as possíveis complicações. Nós, com a nossa prática, né, Tanguy, a gente tem uma casuística já grande e as complicações são baixíssimas. E todas que a gente teve, às vezes algum seroma, infecção, todas controláveis e foram todas conduzidas e os pacientes no final bem satisfeitos. Excelente. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do PMMA relacionado à Anvisa, deixa aqui o seu comentário, faz aqui, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa dessa informação e vem com a gente, porque a gente vai trazer muita informação pertinente e relevante baseada em estudo científico.